vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto delicado, o lado obscuro do trade. O que ninguém te fala, como funcionam as manipulações de forma prática. Vou te mostrar todo passo a passo de forma bem simples, então fica até o final do vídeo que você vai entender tudo. Mas antes, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e já vai deixando o seu like que ajuda bastante ao nosso crescimento e tenho certeza que esse conteúdo gratuito vai mudar totalmente a sua visão relacionada aos gráficos. E se você quer continuar acompanhando e se aprofundando para entender como funcionam os gráficos e como você pode lucrar em cima disso, vem me acompanhando aqui e se inscreve já no canal. Já de começo você tem que entender o funcionamento por trás da liquidez, por trás das posições de fato que negociam dentro do mercado financeiro e entender também que não existe o lado bom e o mal. Não existe para um ganhar, outro tem que perder. Não funcionam assim no mercado. Mas você tem que entender a questão por trás da liquidez, por trás das negociações. Quando a gente tem um livro de ofertas, o editor vai deixar aqui do lado para vocês já visualizarem, a gente tem duas divisões dele, o lado dos compradores e o lado dos vendedores, e normalmente a cotação que está sendo negociada. Aí ali funciona basicamente como se fosse um leilão, quem dá mais e tal relacionado ao preço ali. Se você está vendendo, o preço está numa cotação de R$5 e você quer realizar uma venda, você tem que realizar o mais próximo dessa cotação de R$5. Quanto mais liquidez no ativo, ou seja, quanto mais negociantes no ativo, mais ele vai ter liquidez. Isso é, mais pessoas para fazer demanda e oferta. Se tiver muito mais negociações de oferta, muito mais fácil de você comprar no preço mais perto ali do ativo, que é normalmente o preço que está sendo negociado. E se a gente tiver muito mais oferta do que demanda, a gente tem os preços caindo. Por quê? Porque os vendedores vão começar a botar o preço muito mais baixo, né, para simplesmente conseguir pegar a demanda, o preço dos compradores que estão interessados no ativo. Então simplesmente se o ativo está ali a R$5 e tem muita gente querendo vender e os compradores têm 3 compradores, eles querem comprar a R$4,90, se você quiser simplesmente vender o seu ativo, você vai ter que botar nos R$4,90, porque aí você vai ter sua ordem negociada e fechada. E aí para quando que o preço vai lá, quanto que o gráfico vai oscilar e para onde? Ele vai para os R$4,90, que foi o último preço negociado. E assim funciona de fato um livro de ofertas. Mas por que eu estou te ensinando uma questão que é básica no mercado, mas você precisa entender essa lógica de funcionamento por trás? Porque aí você começa a entender como funciona de fato a liquidez e por que grandes players de fato estão querendo pegar o seu dinheiro. Eles não querem pegar o seu dinheiro porque eles são maus e eles querem que simplesmente você perca e a maioria das pessoas perdem dinheiro no mercado. Eles não querem isso. Mas de fato, para eles ganharem dinheiro, para eles rentabilizarem, eles de fato têm que montar uma posição muito grande. Os institucionais, que são os bancos, os players que operam com bilhões, até mesmo trilhões, eles precisam simplesmente um risco ali de 1% que eles montam um trade, um risco ali até muito menor, 0,1% e tudo mais. Pense comigo, quando eu quero vender um ativo, vamos supor que eu vou colocar de margem na minha operação somente $20. Cara, é muito provável que nos ativos mais voláteis, mais conhecidos hoje, tenha um volume de pessoas querendo realizar uma posição. Eu quero comprar $20. Vai ter gente para vender, gente que lucrou e quer vender e realizar uma posição, ou gente até mesmo que quer vender naquela cotação. Por isso você precisa entender também essa questão. Para um ganhar, outro não tem que perder. Então, muitas das vezes, a liquidez que está sendo formada no mercado é muitas das vezes para tirar até um stop gain, para tirar uma pessoa que fez uma condução ali. E eu vou te mostrar onde de fato estão essas liquidez na forma gráfica e te mostrar também um exemplo na prática, inclusive que eu compartilhei e fiz uma operação hoje no mini índice e vou te mostrar isso. Mas primeiro, você precisa entender também que isso é aplicável a qualquer gráfico. Então esse conhecimento aqui que eu tô te passando, ao final desse vídeo, você pode ir aí estudar no gráfico e aplicar, identificar isso, que você vai conseguir um sucesso e entender de fato a movimentação do preço. Bom, a questão da liquidez é o seguinte, pense que a gente tenha em uma determinada faixa de cotações, por exemplo, R$5, a gente tenha muitos compradores, pessoas que estão comprando sempre que o preço chega lá, porque é simplesmente um suporte. O mercado fez um fundo, aí depois fez 2 fundos, a pessoa identificou que é uma zona de suporte, então sempre que chega lá, ela quer comprar. Normalmente isso é a visão do varejo de
de um price action mais básico, de uma análise gráfica bem basilar, tá? Então a maioria dos iniciantes eles começam a analisar o mercado dessa forma, por suporte e resistência, por linha de tendência. Isso acaba sendo uma visão varejista que tem muita liquidez. Então pensa o seguinte, se o mercado ele tem uma certa cotação, bastante liquidez na base desses fundos, se tem muita gente comprando, o stop vai estar onde das pessoas que estão comprando? Abaixo desse fundo. Então vem aqui pro gráfico só para você entender comigo rapidinho. Se a gente tem bastante base nesses fundos de liquidez, o stop da galera que comprou nesse ponto vai ser onde? Vai ser abaixo desse fundo, certo? Então quando o mercado ele simplesmente perder essa base, o que vai acontecer? O stop de uma compra é uma venda. Então todo mundo que comprou nessa determinada faixa de cotação vai estar vendendo aqui, porque é liquidação do seu trade, né? Todo um trade que você monta tem que ter uma abertura e um fechamento. Quando você compra, faz um trade de compra, a sua realização é uma venda, seja no take ou seja no loss. No loss é por quê? Porque você está vendendo no preço abaixo do que você comprou. Então você tem um prejuízo sobre essa diferença e normalmente quando você faz um trade, você faz com alavancagem. Então essa diferença ali é alavancada e você tem um certo risco, uma configuração ali tranquila, beleza? Só que aí os grandes players identificaram e sabem da maneira como a maioria opera e onde de fato está bastante liquidez, então eles simplesmente forçam o preço contra esse movimento, porque é muito mais fácil. Se eu quero montar uma posição com 10 bilhões, tem muito varejo já comprando aqui. Concordam que esse varejo não vai estar vendendo a posição se eu continuar comprando aqui? Então não vai ter contraparte para eu entrar com 10 bilhões. Porque para eu entrar comprado com 10 bilhões, volta na questão que eu expliquei para vocês de oferta, tem que ter uma contraparte. Então eu quero comprar 10 bi, nem que for em várias faixas de preço, vai ter que ter. Só que a diferença é que quanto menos liquidez tem e mais dinheiro de margem eu entro, mais eu tenho que entrar num médio de preço. Eu não consigo entrar naquela cotação com todo o meu dinheiro. Então se eles quiserem entrar comprado aqui, eles vão ter que simplesmente ficar com preço médio lá em cima, porque eles vão pegar todos os vendedores do book, entendeu? Então o que acontece? Eles preferem vender 3 bi aqui no mercado, estopar esses comprados aqui, jogar o preço para baixo, manipular, e aí quando manipula, e essa manipulação ela vem de diversas formas, galera. Pode vir em forma de notícia, pode vir em forma de eles mesmos jogando o preço ali com posição grande. Então ela vem de diversas formas, mas na maioria das vezes vem. E principalmente eles costumam fazer esses pontos de liquidez perto de pontos de interesse que eles já queriam entrar anteriormente. Então em vez de eles simplesmente, eu quero entrar com... Não é que eles querem entrar comprado aqui, não. Eles começam a fazer esse movimento de acumulação, né? Montando ali posições pequenas, manipulando. O varejo já começa a ficar confuso, não sabe se é para baixo ou para cima que vai, e começa a frustrar, começa a estopar muito o varejo. Então quando eles jogam o preço aqui para baixo, termina de estopar todo o varejo que foi entrando lá naquele período, e aí simplesmente eles conseguem de fato a liquidez para isso. E qual que é a liquidez? A liquidez é a venda, muita venda. Então todo o varejo junto que comprou nesse período aqui vai estar realizando tudo a venda ao mesmo tempo. E aí sim, eles vão conseguir a contraparte agora para entrar com 10 bi comprado. E aí é normalmente quando você vê esse movimento aqui. Eu sei que muitas das vezes você já deve ter visto algum movimento que o mercado ele só te estopou e foi muito a seu favor. Exatamente isso acontece porque seu stop estava em um ponto de liquidez. E não se engane, não há muito problema em relação a isso. Mas tem até uma frase do Smart Money que é: see the liquids or be the liquid. Ou seja, veja a liquidez ou seja a liquidez. Se você não está vendo onde é o ponto de liquidez e esperando para ele ser capturado e tudo mais para você trabalhar depois, provavelmente você será a liquidez. E claro que não dá para evitar todos os stops do mercado. Um ou outro você vai acabar sendo um ponto de liquidez. Mas o importante é você saber identificar sempre de forma antecipada para na maioria das vezes você estar junto com esses grandes players e não acabar sendo feito ali de sardinha. Então é bom você identificar esses pontos da melhor forma. Então agora que você conseguiu entender a lógica por trás da manipulação, por trás da liquidez e que não existe bem ou mal no mercado, né? Eu vou te explicar na forma gráfica como isso funciona. A gente tem vários tipos de liquidez. A gente tem liquidez de seção, a gente tem liquidez de topo e fundo, a gente tem liquidez de região de varejo, tem vários tipos de liquidez. Isso é magnífico. O mercado ele é lindo e eu quero ir aos poucos trazendo vários tipos de conteúdos aqui para vocês aqui no canal, para vocês irem cada vez se aprofundando mais. Então isso é muito importante que você se inscreva no canal para conseguir adquirir todo esse conhecimento, inclusive as lives que eu faço aqui semanalmente. Então agora bora pro gráfico, eu vou te mostrar para vocês simplesmente como funcionam os pontos de liquidez e manipulação na forma prática e teórica aqui na questão gráfica.
Bom, já aqui no gráfico eu fiz alguns desenhos aqui para vocês entenderem alguns conceitos de liquidez. Eu vou utilizar alguns conhecimentos, principalmente para você entender os melhores pontos de entrada, as melhores configurações, visando liquidez também por indução e tudo mais, como funciona essa questão. Mas primeiro você tem que saber identificar como funciona as liquidez. O que você precisa saber é como funciona o posicionamento dos stops loss, né? Sempre quando a gente posiciona uma ordem a mercado, a gente faz uma posição de compra, normalmente a nossa ordem de stop loss está abaixo de um fundo ou acima de um topo. Então a gente sempre protege. Quando a gente está conduzindo o mercado, né, no price action, várias configurações, a gente está vendido, quer proteger, a gente põe em cima de um topo. Até porque se o mercado estiver dando continuidade àquele fluxo, ele vai somente retestar esses pontos de oferta para dar continuidade ao movimento. Então o melhor posicionamento sempre vai ser atrás dessas defesas. Só que essas defesas vão acabar construindo por ter bastante stop loss, seja de condução, seja negativos lá, vai ter bastante liquidez para ser construída. Exatamente por essas regiões acabar servindo muito de reteste para dar continuidade ao movimento. Agora, quando você entende, muitas das vezes o conhecimento de análise gráfica mais básica, tudo se baseia em quê? Suporte e resistência, em forma de linha de tendência e forma horizontal. Então, basicamente, quando a gente tem dois topos do mercado, isso forma uma região de resistência. Então, quando o preço chega lá, é uma barreira de resistência. Você pode ver em qualquer vídeo aí no YouTube e tudo mais, a galera ensina dessa forma. Suporte é a mesma coisa, o mercado cria duas bases de fundos, a gente tem um ponto de suporte, então quando o mercado volta lá, é zona de compra. Só que o mercado ele vai muito além disso e essas regiões, principalmente, não são regiões boas para você se posicionar. Linha de tendência também ocorre da mesma forma. Claro, tem casos e casos que dá para você contextualizar, né? O mercado tá vindo aqui no fluxo, tendência de baixa, tá contextualizando aqui uma parada, tá no fluxo, volta no order block aqui numa região de oferta nessa LTB, aí pode acabar respeitando. Mas, na maioria das vezes, se tiver um ponto de oferta relevante aqui, um ponto de demanda relevante aqui embaixo, tudo mais, o que é isso daqui? Isso aqui é liquidez. Ou seja, se você não está vendo que isso é liquidez, você vai acabar sendo liquidez, porque você vai entrar na LTB aqui, ó, vai entrar nesse toque aqui, e aí o mercado vai fazer isso aqui, ó, e depois vai voltar. Você vai falar, putz, entrei ali, ele foi só me estopar e foi pro movimento que eu tava esperando. Eu vou te mostrar que isso acontece de fato na forma prática. Então, o que você precisa entender? Que muitas vezes quando a gente tem um ponto muito relevante de oferta, normalmente a gente utiliza na análise institucional order block, você pode marcar zonas de volume profile, zonas de defesa ali, tá? Regiões relevantes de fato, você demarca. Quando o preço ele está criando essa liquidez perto desse ponto de interesse, que a gente chama de POI, né? Point of Interest, né? Que é o ponto de interesse, já traduzi para vocês, mas perto de um ponto de interesse que pode ser de diversas formas, volume profile, order block, FFL, né? Vários tipos. Se ele estiver perto, criando essa liquidez perto, a gente chama de inducement, tá? Então, o nome disso é inducement, é uma indução, né, dos institucionais para o varejo estar entrando na posição aqui e isso vai gerar liquidez para eles conseguirem entrar na posição. E aí entra aquela questão que eu falei para eles não estão sendo maus. Eles estão simplesmente querendo induzir você a entrar aqui para pegar o seu dinheiro, mas exatamente em si porque eles precisam para abrir posição. Então, eles precisam de contraparte. Então, se eles quiserem vender 10 bi aqui, 1 bi, vou botar um exemplo. Eles querem vender 1 bi aqui. Cara, não tem. Se o mercado ele vier direto, vai ter muita gente, varejo querendo vender também. É pullback, é reteste, vou vender aqui e tal, isso, aquilo. Então, vai ter muito varejo junto com eles. Consequentemente, não vai ter tanta contraparte de compra para venda, né? Não vai ter 1 bi de compra do varejo para fechar essa negociação deles. Então, o que eles fazem? Eles fazem uma indução antes para distorcer a visão do varejo. Então, faz ali, vou fazer um padrão aqui de oco, vou fazer um padrão de bandeira, vou fazer um triângulo aqui, varejo vai entrar aqui, quando o varejo entrar, eu vou estopar, vou conseguir a contraparte, vai ter muita compra das vendas que tiveram aqui para liquidação e, de fato, eu vou conseguir o movimento de baixo. E, de fato, isso acontece na prática, vocês já estão começando a pegar a visão, eu espero. Quero também que vocês deixem um feedback aqui nos comentários, que é muito importante pra gente ir evoluindo nos conteúdos e eu passar um conhecimento de cada vez mais qualidade para vocês, tanto da forma didática, quanto audiovisual, quanto também de forma técnica. Então é muito importante que vocês vão deixando feedback e também compartilhem com mais pessoas para evoluir cada vez mais a visão de mercado. Então, quando a gente tem esses pontos aqui perto de um ponto de interesse, vocês já sabem que é liquidez. Vocês devem estar se perguntando o que significa essas siglas que eu botei aqui. Bom, na análise institucional do Smart Money e tudo mais, o BSL é o Buy Side Liquidity, tá? Então é basicamente
basicamente o lado do stop dos vendedores. Então, quando o mercado perde a barreira dos topos, né, sempre quando ele perde um topo de liquidez, ele vai estar acionando o stop dos vendedores. O stop dos vendedores é o que? Exatamente o buy, uma compra. Então, é o lado, né, de liquidez que acaba gerando muitas compras. E o sell side liquids é a mesma coisa. Você deve estar se perguntando, e o EQH significa o que, AZ? Equal high. E aqui eu botei EQH, mas é EQL, que significa o que? Equal lows. Então é basicamente topos iguais, né, e fundos iguais, né? Isso significa. Isso aqui são os significados de liquidez. Então aqui agora você já aprendeu de fato o fator mais, a base em si de como funciona a liquidez, e agora eu vou te mostrar as manipulações na prática. Vem comigo. Olha só, primeiro eu vou te mostrar um exemplo aqui no dólar para você visualizar já de cara o que a gente visualiza. Cara, olha esses fundos aqui nivelados. Isso aqui, galera, é bastante liquidez, certo? E principalmente uma faixa de order block, uma faixa de demanda. Se eu for abaixar os tempos gráficos, provavelmente vai dar até um pouquinho aqui mais embaixo. Então o que o mercado fez? Ele criou um ponto de liquidez, um ponto de suporte, um pouco antes do ponto de demanda. E aí quando ele chegou a ameaçar que viria trabalhar um movimento de alta, o varejo já tava louco, falando, caraca, vai embora minha compra, vai embora, eu vou comprar aqui, eu vou comprar lá e tal. E aí simplesmente eles forçam o preço para baixo. Você percebe que os movimentos de capturas, movimentos de manipulações, eles costumam ser bem agressivos. Então ele de fato costuma vir a capturar esses movimentos. Quando perde a base desses fundos aqui, ele capturou. E aí você pode começar a pensar em compras, na absorção, no retorno e tudo mais. E aí simplesmente você consegue pegar esse baita movimento. Importante você entender também que esses movimentos de manipulação não ocorrem só em forma horizontal e tudo mais, ocorrem em muitos padrões também. Como em Cunha, por exemplo, que ocorreu hoje. Exatamente, o mercado tinha uma zona de demanda aqui, um volume profile, uma zona de order block, e aqui você pode perceber que essa cunha daqui, ela tinha o seu suporte aqui. O varejo estaria comprando nessa faixa aqui, o mercado ele vai capturar isso aqui, chamado de exaustão parabólica, tá? Normalmente ocorre em canais, em bandeiras, quando ele faz essa riscada, né? Pode chamar de cunha riscada também. Faz essa riscada, essa área que ele está fora acaba sendo uma área sobrevendida. Então é uma área ali de exaustão que o mercado, quando você contextualiza com ponto de interesse, acaba sendo pontos de entrada muito bons, tá? Então o mercado ele acaba, quando ocorre essas cunhas riscadas, em contexto, né? Acaba sendo um ponto de liquidez, mas uma área de exaustão também. Então acabei mostrando aqui para vocês no dólar, mas eu quero mostrar para vocês principalmente no índice, que foi em si o que eu montei de operação hoje. Eu compartilhei de forma antecipada tanto nos meus stories lá. Se você não me segue, me siga lá no Instagram também para você acompanhar meus conteúdos, minha rotina diária, né? Meus estudos, tô sempre compartilhando várias dicas com vocês, além de conteúdo diário no perfil. Então simplesmente eu compartilhei que eu tava aguardando a primeira operação do dia, né? Porque o mercado ele vinha aqui só em queda. Eu não peguei esse momento aqui por causa foi payroll mesmo, tá estando em um contexto ali legal. Quando ele trabalhou esse movimento de queda, eu visualizei que ele chegou numa região de demanda dessa order block. E como ele havia invertido esse fluxo principal aqui, ele estava trabalhando um movimento corretivo, né? Então eu alinhei também esses fundos aqui de forma esse fundo com esse, e eu identifiquei que aqui era uma zona de suporte. Então quando ele chegou aqui, o que eu compartilhei, inclusive vou deixar aqui o editor, né? Eu compartilhei isso, depois eu refinei no micro, que é exatamente o que eu vou compartilhar com vocês no minuto, a configuração de compra que a gente teria. Depois compartilhei também o primeiro gatilho, que seria na absorção após a captura, e o segundo gatilho após inverter o fluxo no reteste. Os dois gatilhos eles foram acionados e envolviam mais de 800 pontos de alta. Inclusive eu tinha compartilhado também um alvo que tinha potencial do movimento, exatamente pela macro. Ele tende a seguir isso daqui ainda para os próximos dias e semanas. Você está vendo esse vídeo daqui no sábado, então você vai ver que na próxima semana o mini índice provavelmente vai se comportar em um movimento de alta. Por quê? Porque ele também capturou essa liquidez dos fundos. E por que eu estava com o cenário dele buscar essa região de oferta, trabalhar um movimento de queda? Ele foi em uma cunhazinha ali, trabalhar esse movimento de queda, capturando essa liquidez, buscando essa zona de demanda. Porque além de ele estar no fluxo aqui de alta, né, ele tinha bastante liquidez aqui, você pode perceber esses fundos nivelados. E por que essa liquidez foi construída aqui? Porque ele estava perto de uma zona de demanda, perto de um ponto de interesse. Então quando ele chega perto de um ponto de interesse, os institucionais começam a manipular o mercado. Pô, ele jogou aqui para cima, parecia que o mercado ia perder a região, né? Muito varejo comprou aqui esse rompimento, porque foi o rompimento da bandeira, e eles aprendem no livro de análise gráfica que quando faz um padrão
de impulsão e corrige assim e rompe aqui, a compra é aqui. Eles não aprendem que a compra pode ser aqui, refinado num gap ali fechado, numa região de ineficiência. Eles não entendem. Então, quando o mercado rompe aqui, eles estão comprando com stop abaixo desse fundo. Isso que o varejo está fazendo. Então, quando o mercado simplesmente força esse movimento agressivo na queda, você acha que é o quê? São institucionais pegando o seu dinheiro, né, na base desses fundos e estopando, buscando a demanda que eles já queriam desde o começo. E muitas das vezes por isso que eu fico aguardando com paciência essas regiões. Então, quando a gente vai para o micro aqui no 1 minuto, o que a gente percebe no mini índice? A gente percebe que o ativo ele trabalhou exatamente uma acumulação de Wyckoff. Pois eu não sei o que é isso, cara. Nessa altura do campeonato você não sabe o que é uma acumulação de Wyckoff. Eu fiz vídeo aqui no canal para vocês. Você tem que se inscrever, você tem que maratonar os vídeos aí, porque eu tenho certeza que os conteúdos gratuitos que eu publico aqui vai ajudar bastante na jornada de vocês como um trader. Então, olha só, o mercado ele tinha aqui exatamente isso aqui. Isso aqui é o exemplo teórico de acumulação de Wyckoff. O mercado fez aqui exatamente o desenho, exatamente, cada característica. Só não fez o STS-SOW aqui, ó, de captura do fundo, para depois capturar o Spring, mas não precisa, não é obrigatório ter esse. Fez o shakeout que eu já estava esperando do movimento, inverteu o fluxo quando perdeu esse topo e voltou exatamente na order block retestando, ponto de demanda, permitindo compra tanto dessa absorção, que foi onde eu comprei, quanto no segundo reteste. No segundo reteste deu 820 pontos de alta. Na absorção deu mais ainda, ó, 880 pontos de alta, exatamente pela característica de acumulação de Wyckoff em cima de uma demanda macro. E se você for perceber, ele não tinha chego na demanda ainda, mas quando estava começando a chegar, olha o que ele fez, começou a gerar liquidez. Aí o varejo ele fica louco, o que é isso, o que está acontecendo? É um triângulo, ih, rompeu o triângulo para cima, meu Deus, o que é? Rompeu o triângulo para cima, eu vou comprar. Não é não, é um triângulo ainda tá, Aí quando rompe aqui ele vende. Vende. Agora vai desabar o triângulo. Pô, tá vendo uma tendência de queda aqui, pá, triângulo. E aí ele vende aqui. Então assim, o varejo fica perdido. Mas eu tenho certeza que se vocês estiverem acompanhando os conteúdos aqui, você não vai ficar perdido. Inclusive, tudo isso aqui que eu compartilho de forma racional pra vocês, pra quem me conhece depois, ou tá me conhecendo agora e tudo mais, fala, explicar de gráfico parado é uma coisa. Mas sempre procuro também trazer pra vocês mostrando os antes, porque tudo que eu falo, né, eu compartilho de forma antecipada, eu opero ao vivo e tal. Então, todas essas questões são muito bem detalhadas. E a ideia é que quanto mais você pratica, tá? Porque uma coisa é a teoria, outra coisa é você praticar. Se você praticar a cada dia, você vai deixar a sua leitura cada vez mais rápida, a sua leitura cada vez melhor. Isso é muito importante, principalmente em ativos de day trade, onde você precisa tomar decisões rápidas. Cara, o que está acontecendo aqui? Já completou o SOS, agora tem que fazer uma inversão, tende a fazer uma inversão de fluxo no reteste. Conduzo? Não conduzo? O reteste até onde? Para você não desesperar quando o mercado começar a agredir assim, você fala, meu Deus, o que vai acontecer? Vai desabar? O que vai acontecer? Não, é só um reteste, fica tranquilo, é uma inversão de fluxo. Então, quanto melhor você pratica a sua leitura, quanto melhor você também tem um operacional objetivo, mais você vai conseguir identificar, e principalmente de forma rápida, né, as movimentações no mercado e, consequentemente, conseguir lucrar em cima disso. E essas questões de liquidez, elas funcionam de diversas formas. É sempre importante você buscar operações após essas manipulações. O mercado tinha bastante liquidez aqui nesse topo. O que o mercado fez? Capturou essa liquidez, inverteu o fluxo, buscou a região de oferta, ele retesta o ponto de liquidez muitas das vezes aqui para trabalhar um movimento. Na micro, a mesma coisa, olha, galera, ele cria liquidez, captura, depois retesta o ponto de liquidez para trabalhar a movimentação. O mercado está constantemente trabalhando nessas características. A gente pode ver em vários movimentos, né? Aqui a gente tinha liquidez nos topos, aqui a gente tinha liquidez nos fundos, aqui ó, a gente tinha liquidez nos fundos que foi ó, fundo nivelado. Nesse momento que ele capturou liquidez, ele inverteu o fluxo, inclusive compartilhei essa também, inverteu o fluxo, retestou a captura de liquidez, trabalhou uma movimentação de alta ali de 300 pontos. Então assim, olha essa faixa também, o mercado criou uma liquidez perto de um ponto de demanda, um ponto de interesse, capturou liquidez para trabalhar um movimento de alta, né? O mercado ele tá constantemente imprimindo, né, características assim. E qual que é a dica que eu dou para você? Cara, busca operações, né, principalmente a indução que eu tinha falado para vocês, é o que? Quando o mercado ele tá trabalhando por exemplo, ele vem trabalhando num fluxo de alta, você espera ele inverter o fluxo e principalmente antes de você pegar o reteste, né, pegar a venda, que tem várias formas, né, isso aí
aí ao flip institucional, por exemplo, do GBP/JPY hoje mesmo, deixou 2 seguidas aqui, 3 até, deixou mais para frente. Olha só, o mercado ele veio no fluxo de alta, perdeu o fundo prévio e retestou exatamente o order block. Quer saber como cravar esses pontos de precisão? Cara, meu último vídeo aí no canal eu ensino exatamente cravar pontos de precisão, como cravar. Olha aqui, hoje, no pregão de hoje aqui no GBP/JPY Forex, o mercado crava milimétrico, trabalha 3,8 vezes na queda até uma zona de demanda. Depois ele faz a mesma coisa, inverte o fluxo aqui, só que dessa vez ela foi mais lucrativa. Por quê? Porque que gerou uma reversão e não só foi um ponto de reteste para continuar a tendência, porque nesse momento que ele deixou liquidez, nesse aqui não tinha deixado liquidez. Então quando o mercado ele deixou essa liquidez, o varejo já achava que ia cair a partir daqui, vendeu em algum momento ou vende nesse reteste, o stop está em cima desse topo. Quando o mercado perde aqui, ele tem liquidez de fato para trabalhar uma tendência. E aí sim, essa venda daqui, o mercado trabalha uma movimentação de 10, 11 vezes o risco. Então sempre quando quiser montar a operação, por exemplo, visualiza algum topo nivelado, seja ele na forma diagonal ou na forma horizontal. Então, por exemplo, tem uma horizontal aqui, então eu quero vender depois de capturar essa liquidez, e aí você refina seu ponto de oferta para trabalhar a favor do movimento. Aí você pode contextualizar uma bandeirinha, alguns padrões gráficos. Eu não falo padrão gráfico, ele funciona em contexto, entendeu? Por isso que às vezes você acha, pô, por que uma vez o meu padrão gráfico funcionou e agora não está funcionando nunca mais? Porque uma vez que você usou aqui, vendeu aqui o seu padrão gráfico, deu certo porque estava alinhado ao contexto de liquidez e tudo mais, que às vezes você não viu. Mas quando você contextualiza e visualiza, sabe para onde está a liquidez, os padrões eles vão dar certo também, vão ajudar a contextualizar a sua análise com maior precisão. Então, pô, o mercado ele tá aqui, ó, topos mais baixos aqui, isso aqui é um ponto de liquidez. Então a gente tem uma oferta aqui, que é uma fair value order block. Então esse ponto daqui é um ponto simplesmente de liquidez para o mercado atuar no movimento a favor. Inclusive aqui ele trabalhou o que eu ensinei para vocês no penúltimo vídeo, que eu falo para vocês, cara, quando o preço chega nas regiões, muitas vezes ele faz o primeiro toque, depois ele captura uma liquidezinha ainda dentro da região, né? Muitas das vezes isso acontece mais nas regiões macro, para depois ele seguir o movimento. E aí por isso o primeiro teste você não pode deixar ali o seu 0 a 0, algo assim, você tem que ter paciência, não tem que sair protegendo o zero, tem que ter paciência no primeiro reteste. Depois quando ele agride, aí você posiciona ali com muito maior segurança de forma técnica. Então galera, sempre que o mercado ele chegar perto de um ponto de interesse, busque essa indução, né? Busque essa questão da liquidez do varejo. Isso se chama inducement na análise institucional. Então, se você tá vendo o mercado fazendo aqui um movimento, visualize pelo menos uma pernada A, um topinho, é um ponto de liquidez. Então, quando ele buscar a oferta lá, você vai conseguir vender com muito maior segurança. Se o mercado sobe reto aqui, ele tende a romper, e aí esse movimento de baixo aqui foi a liquidez, entendeu? Então, se o mercado ele começa a subir reto aqui sem deixar uma liquidez nesse ponto para você buscar a venda, esse movimento de queda aqui que foi uma liquidez da base desse fundo. Então simplesmente quando ele estava no movimento de alta, aí o institucional estopou a galera aqui para trabalhar um movimento dando continuidade na alta. Então se não tiver liquidez nesse movimento que ele faz corretivo aqui, ó, não deixar um tipo de liquidez nesse movimento, a liquidez vai ter sido feita exatamente na relação da inversão de característica, na inversão aí foi um choque fake, entendeu? Então por isso, cara, eu filtro muito loss, que às vezes a pessoa acha que foi uma inversão de fluxo, não foi, o mercado passa reto. Então é muito importante também esse discernimento dos detalhes, tá? Mas aos poucos vocês acompanhando aqui vão conseguindo pegar todo esse conhecimento. Bom, vamos chegando ao final de mais um vídeo aqui no canal com muito conhecimento. O vídeo ficou um pouco longo, mas de fato eu preciso de passar todos esses detalhes para você aplicar aí no gráfico e de fato começar a melhorar muito seus resultados. Eu quero saber também o seu feedback do que você achou desse conteúdo. Azê, ficou muito longo as explicações, ficou maçante, eu acho que dá para você dividir em várias partes ou algo do tipo. Deixe de verdade o seu feedback para eu saber o que você gosta de ver aqui e de fato a gente crescer e evoluir muito juntos. Eu poderia ficar por horas e horas falando sobre gráfico aqui, afinal é uma coisa que eu amo e de fato eu fico de muito tempo já vendo gráfico e de fato isso também me traz os resultados que eu tenho e a experiência, né? Eu bato o olho no gráfico e já consigo visualizar tudo e como que eu vou trabalhar. E de fato eu venho compartilhando essa minha experiência exatamente para ajudar vocês a encurtar todo esse caminho. Agora uma coisa eu tenho certeza, esse vídeo mereceu pelo menos o seu like. O conteúdo de extremo valor de forma gratuita. Se não mereceu o seu compartilhamento para que a gente atinja cada vez mais pessoas, pelo menos o seu like eu tenho certeza que mereceu.
Aproveita e já deixa seu comentário aí para eu saber mais, eu vou ler cada um por um e tamo junto, é só começo. Se inscreve no canal e valeu!